Oi pessoal, eu vou gravar agora um vídeo que eu estou devendo ele porque ele está permeando boa parte das regressões que vocês começaram a fazer para os primeiros seminários. É porque vocês começaram a perceber que mínimos quadrados ele não é exatamente correto ou apropriado para fazer um bocado de exercícios, né? Econométricos quando a variável dependente ela não é vista de forma linear. E aí então você tem que usar outra ideia de estimação que não é minimização de quadrado de resíduos, mas é uma ideia denominada de máxima verossimilhança. Aí então, quando você pega o livro, tá aqui o livro de econometria, você pode colocar aqui pode procurar a palavra verossimilhança e ela aparece 170, não, 136 vezes no livro, né? Então ele vai comentar várias vezes. Ele começa falando de máxima verossimilhança no capítulo dos modelos de regressão linear. Ele começa no capítulo 4 já. Vamos começar aqui desde o começo. Ó, no capítulo 4, tá? Aí ele vai falar ali o método da máxima verossimilhança. Página 122. Ele faz uma coisa bem introdutória, assim, mas bem introdutória mesmo. E então ele diz, olha, o método da máxima verossimilhança é uma coisa mais geral que o método dos mínimos quadrados. Então o método dos mínimos quadrados ele vai coincidir com a máxima verossimilhança. E aí então, quando ele vai falar, ele vai citar isso diversas vezes no livro, em especial quando ele vai começar a falar de regressões com resposta qualitativa, logit, probit, porque aí não tem jeito, você tem que estimar para a máxima verossimilhança, porque não tem como estimar o modelo de outra maneira. Mas ele não se aproxima, ele não se aprofunda muito nessa discussão. Tá? É uma discussão que costuma ser mais aprofundada nos livros que se vê na pós-graduação. Tá? E ainda assim, dependendo do professor, você nem se aprofunda muito nesse elemento. Eu fiquei pensando aqui cá com meus botões como é que eu ia apresentar isso aqui para vocês de uma maneira que fosse mais amigável, tá? E aí então qual é a ideia que eu tive? A ideia que eu vou apresentar aqui. A ideia que eu tive eu vou pegar aquela mesma base de dados que a gente fez aqui para o y binário, tá? Eu vou pegar a uma variável dependente e vou pegar duas variáveis explicativas. Então o y vai ser 1 se o sujeito está acima do peso. Acima do peso não, acima de um exame lá que eu não lembro qual é. Mas 1 o cara está ruim naquele exame, 0 o cara tá ok. Aí então as explicações é o índice de massa corporal, IMC, e uma dummy para homem e mulher. Tá? Então, por que eu escolhi primeiro o Y binário? Porque é mais simples de fazer. E eu vou escolher o Logit, porque também ele é mais simples de fazer. Então, eu estou tentando escolher coisas que sejam mais amigáveis aí para vocês entenderem. E eu escolhi duas variáveis explicativas. Porque se fosse uma variável explicativa, ia ficar simples demais. E se forem mais do que duas, como fica complexo demais. Então eu escolhi uma variável explicativa que é contínua, que é o IMC, e uma que é binária. Então, no caso aqui, você tem. Eu vou jogar isso aqui, copiei essa base de dados daqui para o Stata. Tá? E aí, então, esse y1 aqui x1 aqui é o IMC e o y2 é uma dummy 1 para mulher. Tá?
mulher. Tá? Então vamos lá. E aí eu vou rodar um logit aqui no stata, y, IMC mulher. Tá? Aí ele vai rodar aqui em 3 iterações. Ele chegou aqui numa função de log verossimilhança, ele chegou nos parâmetros, ele chegou no pseudo R2 e ele deu os erros padrão. Então eu quero mostrar da onde ele tira esse negócio da cartola. Tá? E aí, então, a primeira coisa que você tem que parar para pensar é numa coisa chamada... ampliar aqui o zoom, deixa eu dar mais zoom. Você tem que pensar numa coisa chamada princípio da máxima verossimilhança. Tá? Então você pode procurar alguma coisa aqui na internet, maximum likelihood. Princípio da máxima, é mais fácil procurar em inglês, tá? Então você consegue encontrar vários elementos que vão tratar do princípio da máxima verossimilhança, né? Mas é legal pensar em termos históricos também, tá? Em termos históricos. Então isso aqui se percebe um sujeito chamado Fisher, Irving Fisher, aqui no artigo do Wikipedia, deve falar mais para baixo da história. Ele percebe que você precisa de um método que seja mais geral do que o mínimos quadrados para estimar determinados parâmetros, determinados tipos de regressão. Tá? Isso aqui é década de 20. Está aqui ele. Tá aqui. Então aqui tem uma foto dele em 1913, aí vai ter a história aqui. Década de 20, isso aqui passa a se popularizar. E popularizar no livro-texto. Porque popularizar do uso prático, isso aqui só vem a ser um negócio bastante usado a partir do meio da década de 80 para cá, por conta dos computadores, porque sem ter computadores era meio complicado de trabalhar com esse método. Tá? Então, quem quiser pesquisar a fundo, vai mais aqui, eu vou passar a ideia geral. Tá? A ideia geral é a seguinte: você tem que ter, primeiro você tem que ter uma amostra, tá? Uma amostra que é alguma coisa do tipo assim. Suponha que você tem uma amostra de dois elementos aqui, tá? Uma amostra vamos pensar zeros e uns, tá? Uma amostra, pensa aqui, ó, pensa de x, xi, y, i, de i igual a 1 até n, tá? Aí então você tem uma amostra de n pessoas, tá? Em que y é igual a 1 se a pessoa está empregada, tá? E y é igual a 0 se ela está desempregada, tá? E pensa que a x é igual a 1 se a pessoa é qualificada e x igual a 0, ela é não qualificada. Tá? Muito bem. Aí então o que acontece? Você quer tentar entender o quanto a qualificação aumenta a chance da pessoa estar empregada. Tá? Então a primeira coisa que você precisa ter é um modelo de probabilidade.
Então, passo 1, você precisa de um modelo probabilístico. Tá? Um modelo probabilístico. Esse modelo probabilístico, ele tem que explicar a probabilidade da pessoa estar empregada, dado a característica X dela. Tá? Então, vamos pensar, para ser prático, para ser simples aqui, vamos pensar que o modelo é um logit. Então, no modelo logit, a probabilidade da pessoa estar empregada, dada a característica dela, vai ser a exponencial de um beta 0, um parâmetro B0 qualquer, mais um B1 vezes X, que é homem ou mulher. Então, B1 é um deslocador de probabilidade só, se a pessoa é homem ou mulher, dividido por 1 mais esse elemento aqui. Tá? E por completude, a probabilidade da pessoa estar desempregada, dado isso daqui tudo, vai ser igual a 1 dividido aquilo ali, né? Porque quando você somar os dois, vai dar 1. Ou o cara está empregado ou o cara está desempregado. Então, ele tem uma probabilidade de estar empregado e uma probabilidade de estar desempregado, né? Tá? Então, o passo 2 é, para a gente medir essas probabilidades, a gente precisa medir quem é beta 0 e quem é beta 1. Então, quem são B0 e B1. Quem são esses caras? Tá? Então, aqui a gente vai pensar o seguinte, ó, a gente vai ter, se a gente tem uma amostra de N pessoas, você pode pensar que a tua amostra, essa tua amostra aqui, ó, para ser mais simples, tá? Vamos pensar uma amostra que esse cara aqui essa pessoa está desempregada e tem baixa qualificação. Aí tem uma segunda pessoa que está empregada e tem baixa qualificação. Aí você tem uma terceira pessoa que está empregada e tem alta qualificação. E você tem uma quarta pessoa que também é empregada e tem alta qualificação. Pensa numa amostra só com só com 4 pessoas, tá? Então, você pode se perguntar assim, ó, qual é a probabilidade de eu ter achado essa amostra em um conjunto de muitas outras? Tá? Eu podia ter encontrado suponha que você achou essa amostra aí lá dentro dos questionários do IBGE. Podia ter outras, o questionador bate na porta e o cara não aparece, sei lá, um monte de coisas poderiam acontecer. Mas foi essa amostra que a vida te revelou. Tá? Qual é a probabilidade de eu achar dessa amostra ter sido revelado para mim dentre muitas outras? Então, o princípio da máxima verossimilhança ele vai te dizer isso. Se essa foi a revelada, no sentido de essa foi a revelada, dentre muitas outras, essa que foi revelada, a revelada, então ela é a mais provável de ser revelada ou vista ou encontrada, tá? Então começa aí o princípio. Começa aí o princípio da máxima verossimilhança. Então vamos lá. Então vamos parar para pensar o que é a probabilidade de ver essa amostra, tá? Aí eu vou chamar isso aqui de L.
como os livros chamam. Os livros usam um L caligráfico, L de likelihood, de verossimilhança, né? Então, isso aqui é a probabilidade de eu ter encontrado, a probabilidade, isso aqui vai ser a probabilidade de eu ter encontrado esse elemento aqui para o primeiro cara que eu observei, esse elemento aqui para o segundo cara que eu observei, e esse elemento aqui para o terceiro cara que eu observei, e esse elemento aqui foi que eu observei para o quarto cara. Então, aí vem uma hipótese, tem a primeira hipótese. Então tem o princípio da máxima verossímil é isso aqui. Se essa amostra foi revelada, ela deve ser a mais provável. Então, vamos parar para fazer algumas hipóteses simplificadoras. Todas essas hipóteses, em um momento mais avançado, elas podem ser dispensadas. Ou a maioria dessas hipóteses pode ser dispensadas, tá? Mas nesse primeiro momento, para a coisa não ficar muito complicada, vamos pensar em algumas hipóteses, tá? A hipótese número 1, vou chamar isso aqui de hipótese número 1, é de que a amostra é independente. No seguinte sentido, no sentido que ela não é viesada. O IBGE trabalha de uma maneira que ele vai pegar os extratos, mas ele não vai escolher especificamente uma pessoa em detrimento da outra, né? Dentro dos extratos ele vai pegar independentemente as pessoas, tá? Então o que acontece? É que se for independente, a probabilidade de você ter observado esse par no sujeito 1 e esse par no sujeito 2 e esse par no sujeito 3 e esse par no sujeito 4 vai ser a probabilidade de você ter observado o cara 00 vezes a probabilidade do cara, você ter observado o cara 10 vezes a probabilidade do cara 11 vezes a probabilidade de um outro cara 11. Por quê? Porque a gente sabe lá da matéria de estatística que a probabilidade conjunta, a probabilidade de você ter observado o evento A e o evento B, quando os eventos são independentes, é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Tá? Então, isso aqui é uma hipótese que permeia esses estimadores, que não é viesada a amostra, pelo menos os estimadores mais simples. Aí você faz uma segunda hipótese. A hipótese 2, a amostra é igualmente distribuída para a função, e aí a gente vai botar aqui logit. Pode ser probit, no caso probit, pode ser multinomial. Nesse caso específico ela é logit. Então essa função de verossimilhança aqui, tá? Ela vai ser quem? Ela vai ser, aí a coisa começa a encrencar um pouquinho, tá? Então isso aqui vai ser, ó, qual é a probabilidade de você ter observado um cara que é 0 e 0. Então a probabilidade de você encontrar um cara que é 0, isso aqui vai ser 0. E aí então isso aqui, como o x é 0, ele é 0 para o y e ele é 0 para o x. Então isso aqui vai ser isso daqui. Vezes. O outro cara, ó, ele é y igual a 1 e ele é 0. Então vai ser isso daqui. E isso daqui. Então esse cara aqui é 0 aqui. E esse cara aqui é 0 aqui. Vezes. O terceiro cara é 1 e 1. Então isso aqui é isso daqui. Vezes. Aqui é 1. O x é igual a 1. Esse cara aqui vai ser igual a 1. Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui. Ó. Só que esse cara aqui aparece duas vezes. Então você pode botar uma chave aqui e elevar ao quadrado. Bom, então o que acontece? Você tem o princípio da revelação,
e você tem duas hipóteses. A hipótese de independência, que a amostra não é viesada, e a hipótese da distribuição. Você vai atribuir uma distribuição. Tá? Então, essa aqui é a tua função. Né? Então, como é que você vai descobrir quem é beta 0 e beta 1? Então, você vai maximizar L, a função de log likelihood, que é uma função de probabilidade conjunta. L de likelihood é a probabilidade de você ter observado esse cara, esse sujeito que está desempregado e tem baixa classificação, e um outro sujeito que está empregado e tem baixa, um cara que está empregado e tem alta, um cara que está empregado e tem alta. Você vai maximizar isso aqui em relação a dois caras, beta 0 e beta 1. Aí como é que você vai fazer? Você vai tirar as condições de primeira ordem, as condições de primeira ordem nesse caso, você vai ter uma derivada de L em relação a D de B0 e você vai ter uma derivada de L em direção a B1. Você vai derivar essas duas coisas e igualar a zero. Então, se você maximizar isso daqui e igualar a zero, você vai cair num sistema. E aí, então, você vai achar alfa e beta que maximiza a probabilidade conjunta de você ter encontrado tudo isso daqui. É exatamente isso aqui que o programa de computador faz. Bom, o programa de computador até aqui ele está fazendo o exercício do Chiang, tá bem? Qual é o problema aqui? O problema aqui, quando chega nesse nível, é que é um pouco diferente dos exercícios que estão no Chiang. Porque no exercício do Chiang, você vai montar o exercício, vai tirar as condições de primeira ordem, você vai colocar na munheca ali, você vai escrever as coisas, derivar a função objetiva em relação ao beta 0, beta 1. Só que aqui, gente, na imensa maioria dos problemas, não existe forma fechada. Você não consegue isolar o beta 0 de um lado da equação para achar ele em função de números aqui, ou as observações que você viu, e nem o beta 1. Não existe solução analítica, só existe solução numérica. Por isso que são interações. Interação 0 ele dá um chute inicial para o máximo daquela função, e aí então ele vai dando chutes até chegar no máximo. Então algumas coisas você observa aqui, que o primeiro é que ele não usa a função likelihood em si, ele não usa o L, ele usa o log. Por que ele usa o log? Tá? Porque vocês estão vendo que aqui tem uma multiplicação, aqui tem uma multiplicação, então a probabilidade conjunta, se os eventos independentes, é o produto de várias probabilidades. E se você tiver que tirar essas condições de primeira ordem, você vai ter que aplicar a regra da cadeia muitas vezes. Mas, por outro lado, se você fez direitinho os exercícios lá do Chiang, ou seja lá qual foi o livro de matemática que você estudou, você vai lembrar que o beta 0 e o beta 1 que maximiza uma função qualquer, ou o x e o y que maximiza uma função qualquer, ou minimiza essa função, tá? São exatamente os mesmos que maximizam o logaritmo dessa função. Por que isso é importante? Porque se você aplicar o logaritmo ali, o logaritmo nessa função, você vai lembrar que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Então isso daqui, isso aqui vai ficar igual a isso aqui vai ficar igual a ln desse cara aqui. Aí vai sair o multiplica aqui, vai ficar aqui. Você vai ficar com ln desse cara aqui. Esse cara aqui sai, vai ficar um positivo, vai ficar ln desse cara aqui. Aqui.
Pronto, ó. Agora você não precisa mais ficar aplicando regra da cadeia, porque você tem um somatório. E derivar soma é mais fácil do que derivar produto. Lembra que a regra das derivadas é que a derivada da soma é a soma das derivadas. Tá? Então é mais fácil você trabalhar com o log likelihood, como aparece aqui, ó, do que com o likelihood. Então você vai continuar aqui, ó, fazendo o problema para maximizar essa função. Você vai maximizar ela só que em relação ao ln de L. E as condições de primeira ordem vão ficar em relação ao ln de L. Em relação ao ln de L. Aí você acaba caindo em um outro problema, que é o problema de não existir forma fechada para esses parâmetros. Aí então você tem que recorrer a uma regra de iteração, uma regra de chutes, um algoritmo de chutes para você chegar, zerar as condições de primeira ordem e então descobrir qual é o beta 0 e beta 1 que maximizam aquilo ali. Então, a regra é Newton, a regra padrão que se usa é a regra de Newton. Newton, Raphson, método de Newton-Raphson. Tá aqui, você pode pegar na Wikipedia aqui, o método de Newton-Raphson. Aí o método de Newton-Raphson, ele nasce, aqui ele já está pulando direto, tá? Ele nasce de um negócio chamado expansão de Taylor. E é uma manipulação algébrica da expansão de Taylor, tá? E aí, então, o que ele vai te dizer? Ele vai te dizer que o próximo chute que você tem que dar é o chute anterior descontado de uma razão. Então, quando você olha aqui, ó, ele vai dar um chute inicial e aí depois ele vai fazer aproximações sucessivas para ver qual é o máximo valor que você chega na função de verossimilhança. Aqui uma observação importante, né? Porque como a verossimilhança é um número entre 0 e 1, o logaritmo dela vai ser um número entre menos infinito e 0. O máximo dessa função, por construção, vai ser 0. Então, você está vendo aqui, ó, que menos 6454 é maior do que 7050. Então ele está dando chutes aqui para ver quais são os parâmetros no qual está chegando na função mais alta. E aí lá pelas tantas ele vai parar de convergir. Ele vai na terceira que ele já parou. Então o que ele está fazendo? Usando o método de Newton. Usando o método de Newton, ele está pegando, esse aqui é um vetor, o x mais 1 é o vetor beta 0, beta 1, beta 2. E aí, então, ele está pegando o vetor do chute anterior e fazendo um incremento. Tá? Só que vocês estão vendo aqui, ele começa aqui na Wikipedia falando do incremento como se só tivesse uma constante, só tivesse o beta 0 para você encontrar. Mas na realidade, na maioria das vezes, você tem muito mais do que o beta 0. Aí eu quero ver aqui, ó. Pronto, está aqui, ó. Aqui mais para baixo tem a generalização. Tá aqui, tem um código aqui, não sei se isso aqui tá em que linguagem tá. Deixa eu botar mais para cima aqui. Mas a generalização do algoritmo, ele vai ser sempre assim. Você vai ter o vetor, que o próximo chute vai ser o vetor do chute anterior menos esse f, que vai ser a matriz onde estão as condições de primeira ordem, que é chamada de gradiente da função. E você tem que dividir pela derivada do gradiente. A derivada do gradiente é o hessiano da função.
as coisas que aparecem lá no Xiang, né? Então, só que não existe derivada de um hessiano, porque o hessiano é uma matriz, a não ser que só tenha um parâmetro, o hessiano é uma matriz. Então, a regra de Newton-Raphson, ela é dada pela seguinte maneira. Então, o vetor B, que é onde estão os parâmetros, da iteração I mais 1, é igual ao vetor B da iteração I, subtraído, é a questão que você vai acrescentando as sucessivas aproximações do inverso do hessiano, que multiplica o gradiente da função. Cara, não tem erro. Esse método de jogar com o gradiente e o hessiano funciona 90 e tantas % dos casos. Existem outros casos que não funcionam, você tem que usar outros métodos, né? Nelder-Med, qual é o outro? EM, é outro algoritmo de busca de chutes, tá? Mas o Newton-Raphson é o basicão deles e ele funciona, e é como ele está funcionando, ele está funcionando aqui, tá? Tá bom. Aí então o que eu quero mostrar para vocês? Então eu vou deixar salvo aqui lá no Moodle essa planilha. Então, a planilha aqui é a tua base de dados. Então você tem quantas observações aqui? Ó? Você tem 10.351 observações. Então o N equivalente aqui, ó, da amostra é 10.000 e tanto, tá? E aí você tem um Y e você tem duas variáveis explicativas, homem e mulher, tá? Aqui tem os betas que você está procurando. O beta 0, que é o do intercepto, o beta 1, que é o parâmetro associado ao IMC, da pessoa, e o beta 2, que é um parâmetro que está associado com o fato de ser homem ou mulher. Tá? Então, se você clicar aqui, ó, deixa eu dar um zoom maior. Se você clicar aqui, F2. Então, o que acontece? Eu estou colocando XB, que é o produto dos X pelos parâmetros. E eu não estou usando XB ao acaso, não. Não estou usando XB ao acaso, não, porque os programas de computador usam XB. Então, por exemplo, se você dá você pode dar um predict, sei lá, projeção, vou chamar de proje, e você der XB no final, ó, ele vai predizer XB. Aqui vai aparecer o proje. Isso aqui é a projeção linear dos valores. Aqui, para os parâmetros que ele estimou, que é menos 3, menos 39, coisa e tal, que são os mesmos parâmetros que eu botei aqui, ó, a projeção linear está dando 0,87. E aqui, ó, menos 0,879191. Vocês estão vendo que o valor está batendo exatamente igual. Porque eu estou mostrando para vocês exatamente como o programa faz, como o Stata faz, tá? Só que, ao invés de estar fazendo no Stata, eu vou fazer no Excel, para vocês entenderem a mecânica. Ou tudo bem se não entenderem na primeira vez que você viu, mas você pelo menos vai ter uma ideia de como essas coisas funcionam. Deixa eu dar um drop aqui para não... tá? E aí, então, o que acontece? Para o Logit, então, ele vai estimar a probabilidade de y igual a 1. Então, vai ser a exponencial da projeção linear dividido por 1 mais a exponencial da projeção linear. Que é isso daqui, ó. A exponencial da projeção linear, xb, dividido por 1 mais a exponencial de xb. Então, você vai estimar o Logit aqui. Aí, aqui, ó, você vai ter uma função, a função de verossimilhança. Então, só tem um truque aqui, ó, que a função de verossimilhança, como só tem dois valores, ou vai ser a probabilidade do cara ser 0 ou a probabilidade do cara ser 1. E aí o truque que a gente sempre usa em programação, como a variável dependente é uma dummy, você usa a própria dummy para acender qual é o caso dela.
Então vai ser probabilidade de y igual a 1 se o y for 1. Elevado a 10, ele vai ficar elevado a 1. E 1 menos é 10, que vai ser a probabilidade complementar, a probabilidade de y igual a 0, elevado a 1 menos a 10. Isso aqui é um truque bem prático para você usar, para não ficar usando muito código. Mas ele vai te dar exatamente a verossimilhança, a probabilidade ou a verossimilhança da primeira observação ser igual a 0 ou ser igual a 1. Muitas vezes os livros chamam isso aqui também de score da observação. Tá? E do lado, na função do lado, aqui, tá? Não, essa aqui já está do lado. Essa aqui que é a do lado, essa aqui que está do lado, já é o logaritmo natural, da função. Por quê? Porque a função de verossimilhança vai ser a soma de todos os log likelihoods. Então, para esse conjunto de parâmetros, você está vendo que está dando menos 6453 para os parâmetros originais. E só para checar aqui, está dando menos 645396. Está batendo mesmo. Então, se tu substituir aqui os valores que o Stata estima, você vai ver que vai bater com os mesmos aqui. Tá? Então, agora, a gente precisa, para aplicar o Newton-Raphson, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa calcular o gradiente hessiano. Tá? Eu vou adiantar para vocês, isso aqui você tem que fazer na munheca. Tá? Eu vou adiantar para vocês que eu vou dispensar, vou pular essa parte aqui de deduzir. Isso aqui é uma nota de aula minha lá da pós, mas eu vou pular isso daqui, mas vou dizer para vocês como é que é o primeiro elemento do gradiente, tá aqui, o segundo elemento do gradiente e o terceiro elemento do gradiente. Então, do gradiente para aquela observação. E o gradiente da função vai ser a soma de cada um dos seus respectivos gradientes valorados em cada unidade da observação. O hessiano, nesse caso, vai ser 3 por 3, porque a gente tem 3 parâmetros, né? Na diagonal principal do hessiano vai ter a derivada da log likelihood em relação ao beta 0, que vai ficar aqui, a derivada da log likelihood em relação ao beta 2, derivada segunda, né? E a derivada segunda do log likelihood em relação ao beta 3. Fora da diagonal, você vai ter as derivadas cruzadas. Derivada cruzada, aqui nesse caso aqui, vai ser a derivada cruzada da log likelihood em relação a beta 0 cruzada para B2. E aqui é a coisa para o B3. E aí, então, você vai ver aqui que são os elementos do hessiano. Mas quantos elementos do hessiano você precisa? Você precisa desse, vou pintar uma outra cor aqui. Você precisa desse. Você precisa desse, você precisa desse, precisa desse, precisa desse, precisa desse, precisa desse. Então, você precisa de 6 elementos do hessiano. Está aqui. Por quê? Aí você vai lembrar que você estudou lá economia matemática, você viu lá o Chiang, e você sabe que pelo teorema do... Eu esqueci agora. Teorema de Young, né? Pelo teorema de Young... o elemento 1, 2 do hessiano é igual ao elemento 2, 1 do hessiano. O elemento 1, 3 do hessiano é igual ao elemento 3, 1 do hessiano. Então, você não precisa calcular todas as cruzadas. Você calcula os da diagonal e de uma das partes triangulares do hessiano, que o resto vai para fora. Tá? Então, outra coisa. Aí, então, o inverso está aqui, ó. O dividido ou o inverso do hessiano é chamado de matriz informação. Eu já vou chegar lá. Tá? Eu já vou explicar, daqui a pouco eu vou explicar melhor o que é a matriz informação. E o delta, esse incremento aqui que você tira ou acrescenta do valor, tá? Você tira ou acrescenta, ele vai ser tá aqui, ó, o inverso do hessiano vezes o gradiente. Então, você vai ver aqui na fórmula que vai ser uma matriz multiplica o inverso do gradiente, o inverso do hessiano vezes o gradiente. Tá? Muito bem.
Então aqui é a mecânica para vocês entenderem como é que está a planilha. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos travar aqui, ó. Aqui você pode rodar um CLS aqui, tá? E vamos rodar o modelo. Só que vamos rodar ele para... peraí, deixa eu ver, rodou aqui. Aí eu acho que se eu colocar iteration, vamos ver se tu colocar 2, ele vai parar na 2. Interaction. Tá, vamos ver aqui. Estatística. Binário. Logit. Maximization. Eu quero limitar. Tá aqui, eu quero limitar. Então, isso aqui eu vou botar o Y. Aqui o IMC, mulher, ok? Aí que eu quero limitar, assim, ó, porque ele convergiu, ele parou na 3, tá? Eu quero que ele pare na 1. Ele não chegou no máximo ainda. Pronto. É iterate, tá? Então, CLS aqui, ó. Iterate 1, tá? Então, ele está aqui, ó. Ele vai te dar um warning aqui embaixo. A convergência não foi alcançada. Tudo bem, eu só quero uns parâmetros para começar os chutes, tá? Então eu vou colocar aqui o beta 0. Ele tem também, se tu olhar no manual, ele tem um critério para dar o primeiro chute, tá? Se eu não me engano, são os parâmetros do OLS. Mas vamos deixar assim por enquanto, também não complicar demais. Esse aqui é o beta 0, é o parâmetro da constante. É isso. Aqui, ó, é o da constante. Vamos dar o parâmetro IMC, que no caso ali da planilha de Excel é o B2. Tá? E o outro parâmetro aqui, ó, que é o 066. Tá? Ele deu algum problema ali. B2, 0, menos 1. Tá. 0. Pronto, vamos fazer de conta que a gente começou esses aqui. Então, essa aqui é a nossa primeira iteração. Então, ele tem que, aqui no delta, ele está dizendo o que você tem que acrescentar ou tirar desse chute, tá? Conforme aqui a regra do Newton-Raphson. Então, chama essa iteração aqui, ó, de renomear. Essa aqui, ó, é a 0. Do mesmo jeito que ele coloca aqui que ele tem uma iteração 0, tá? Aqui, se tu tirar a trava das iterações, ele tem uma não CLS aqui, tá? Agora ele omitiu o número das iterações, ele só colocou o máximo lá. Deixa eu ver aqui um negócio, só para ele voltar o número das interações. Não, tudo bem, não vai, isso aqui é desnecessário. Então, faz de conta que essa aqui é a nossa interação 1. Então, vamos copiar e colar. Copiar isso aqui e mandar aqui. Ó. Então, vamos fazer a nossa interação 2, mecanicamente. Só que, como o Excel é um programa mais limitado, a gente vai ter que fazer isso aqui na munheca. Tá? Opa. Então, isso aqui vai ser a interação 2. Renomear. Essa aqui vai ser a interação 1. A gente tem o chute inicial. Então, quem é 1? O beta 0, ele vai ser o beta 0 da iteração 1 menos o incremento que é dado aqui. E o da iteração 2, ele vai ser o beta 0, o beta 1 aqui, né? Menos o incremento equivalente aqui. E esse cara aqui vai ser o cara que estava lá, do B2, menos o incremento aqui. Tá? Por conta do Newton-Raphson, né? O Newton-Raphson é menos aqui. Muito bem. Então, na interação 1, os parâmetros eram menos 1,066. Aí eles já mudaram. Quando eles mudaram, a gente vai ver aqui, ó, que ainda tem incrementos para serem feitos. Tá? Aí a gente vai ter uma iteração.
uma interação 2 aqui. Quais são os originais? Vai ter uma interação 2 aqui. Copiar. Aí vai ter uma interação 2 aqui. Então, esse beta 0 aqui vai ser o beta 0 dessa aqui, essa daqui, essa daqui, que é o da anterior, né? Peraí. Dá um excluir aqui. Vamos ver. Essa interação aqui, ó, tem que ser a anterior menos... Peraí, eu estou fazendo errado. Menos... Não, tá certo. Tem que ser a anterior menos essa daqui. Essa aqui. ODT. Isso. Tem que ser anterior menos essa daqui. Pronto, fechou. Aí então você volta, cria uma cópia e vai para 2. É claro que eu estou forçando a barra aqui fazendo Excel, né? Que só eu aqui que estou querendo inventar para ver se deixa as coisas mais claras para você, porque senão você vai ter que usar a linguagem de programação aqui. Então, esse daqui agora então vai ser o anterior menos esse incremento aqui. 10. Beta 0, delta. Tá. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque alguma coisa está me passando batida aqui, tá? Só um pouquinho. Tá, o que aconteceu é que eu usei o comando errado aqui, ó. É logit. Aí eu me atrapalhei aqui. É logit y, tá aqui. Vai para a terceira iteração. Vai para a terceira iteração. Aí então você tem a primeira vai ter o negativo aqui. Opa! Vai ter aqui menos 3. Aí a segunda mais 3,91. Aí vamos lá. Aí o que acontece? O delta ainda está longe. Aí você vai para a terceira. Porque o delta é a diferença entre o último chute e o penúltimo chute. Quando o delta ficar, todos os elementos do delta ficaram suficientemente próximos de zero, aí parou, porque você zerou as condições de primeira ordem, né? Porque pelo Newton-Raphson, esse cara aqui é o gradiente. O gradiente é o numerador aqui. O gradiente é a própria derivada do gradiente, que representa a condição de primeira ordem que você tem que zerar. Então, quando para esse cara tiver incrementos muito pequenos, significa que você zerou a condição de primeira ordem. Significa que você chegou no máximo. Aí então você vai ter que acrescentar mais um, duas interações. Vamos ver, eu criar uma cópia. Aí você vai para renomear. Aí você vai para 3. Então a 3, isso aqui você vai buscar na iteração 2, isso aqui você vai buscar na iteração 2. Pronto. Ó, quando você chegou aqui, ó, aí o delta ele já é virtualmente zero, na iteração 3. Porque ele está em notação científica, né? Se você colocar aqui em forma de número e colocar 10 casas decimais, ó, ele já está muito próximo de zero. E aí vocês vão ver, ó, isso aqui deu na iteração 3. Aí vocês vão ver que ele parou na iteração 3, tá? E deu de log likelihood, ó, menos 645395. Aqui está batendo o mesmo número, tá? Então, se você quiser mais precisão, é que você vai ter que ir aqui lá no logit binário
estatística, binário, o logit. Aqui, ó, dentro da maximização, ó, aí você pode botar o coeficiente de tolerância. Então, as tolerâncias de convergência, 1 na menos 6 para os coeficientes, 1 na menos para o log, e por aí vai. Então, e você escolhe também qual é o metro. O metro, o default dele é o Newton-Raphson, e depois ele tem outros elementos. Então, na maximização, você diz o que você vai usar, o Newton-Raphson, e qual é os coeficientes para você parar. Então, você pode declarar aqui que é o Newton-Raphson, e os coeficientes você tem que colocar 10 na menos 20. Então, se tu quiser mais precisão, ele vai demorar mais tempo para convergir, né? Aqui não é a logística, eu não sei porque que ele fala isso aqui, mas é a logit, né? Ó, então ele levou tolerância, até levou menos. Ó, convergência não atingida. Se tu colocar 10 na menos 6... porque a interação está 1. Ó, 10 na menos 6, ele leva as 3 convergências. 10 na menos 10, as mesmas 3 já é o suficiente. 10 na menos... Vamos colocar 20. Opa, 20. Leva as 3. 10 na menos 100. Leva as menos 3. É porque tem os outros critérios de convergência, né? Bom, enfim, mas eu imagino que aqui já deu para vocês terem uma ideia. Então, tem que ver, eu tenho que falar com vocês mais 2 elementos aqui, tá? Um elemento é como é que calcula os erros padrão aqui, e o equivalente aqui, o pseudo R2. Você está vendo que ele está dando um pseudo R2 de 0.0846, tá? Então, a interpretação desse pseudo R2 é o quanto que as tuas variáveis explicativas incrementam a verossimilhança em relação a você estimar o modelo só com a constante. Então, se tu rodar o modelo só com a constante, ó, então significa que você dá o logit y. E aí, então, ele vai te dar uma verossimilhança de menos 70,50. E aí, então, aqui, ó, você vai ver que eu estou fazendo 1 menos o D6, que é a verossimilhança, por esse 70, 50, 7,6. Tá? Aí tem a explicação também de medidas de distância, né? Pseudo R2, o McFadden, que é o principal aqui. Vamos ver se tem um Wikipedia. Pseudo R2 Wikipedia. Coeficiente de determinação. Vamos ver se ele aparece. Ele vai ter o equivalente do R2. O R2 aqui de regressão normal. Só que quando você está com máxima verossimilhança, ele vai ser... Está aqui, ó, o equivalente. Então, você faz a razão. Tem vários pseudo R2. Eu estou usando aquele ali que é o default do Stata, que é o pseudo R2 do McFadden. Então, é McFadden Economist. É um prêmio Nobel, tem várias contribuições desse senhor aqui. Ó, tá? Bom, então, o equivalente do R2 que tem lá no LS vai ter o pseudo R2. Então vocês vão ver que praticamente todos os modelos de verossimilhança vão estar lá com o R2. E o outro é os desvios padrão. Então vocês vão olhar aqui, ó, que ele vai ver, ele vai te dar esse vetor aqui de desvio padrão para calcular a significância estatística, né? E o negócio da máxima verossimilhança é que o desvio padrão, que eu deixei aqui, ó, ele vai ser exatamente igual à raiz dos elementos da diagonal do inverso do hessiano, que é chamado de matriz informação. Então, vocês vão ver aqui, ó,
aqui o beta 2 está aqui, ó, 049, tá aqui, ó, 049. Isso aqui é tá aqui, ó, 0422219. Tem uma questão numérica aí. 0.049 tá aqui, ó. Então, e se você quiser calcular a estatística Z, né? A estatística Z, então, vai ser o beta 0 dividido pelo erro padrão, que é o elemento da diagonal ali. Então, vai dar menos 30, é o negativo, tá? Tá aqui, vamos lá. Então, dá aqui, ó, menos 947, tá aqui, menos 947. Menos 3051, tá aqui. Vamos colocar duas casas decimais igual ele coloca. Tá aqui, ó, menos 497, 3030, menos 3051. Então é isso. Então é um geralzão aqui para vocês se localizarem da onde vem essa caixa preta, né? E essa explicação que eu dei para vocês não tem no Gujarati nesse nível, então já chega num nível mais avançado. Então aqui eu espero que tenha, pelo menos vocês tenham uma noção do que está acontecendo ali por trás daquela caixa preta, tá bom? Valeu!